A ABRE é uma associação sem fins lucrativos, fundadas por familiares, profissionais e portadores de esquizofrenia. E nasceu em dezembro de 2002. Ela foi criada a partir de um projeto de ações de combate ao estigma da esquizofrenia, chamado SOESC. Esse projeto estava ligado a um programa mundial da Associação Mundial de Psiquiatria. E nós, aqui em São Paulo, nessa universidade, fomos escolhidos para fazer o braço brasileiro desse projeto mundial. E esse projeto foi lançado em 1999 no mundo e hoje existe em 20 países, né? A partir do SOESC, que é uma sigla para Serviço de Orientação à Esquizofrenia, que era um projeto acadêmico. Resolvemos constituir uma associação, que é uma pessoa jurídica, que pudesse dar sustentação para as ações anti-estigma depois que o projeto acabasse, né? E a nossa missão, desde o começo, é melhorar a qualidade de vida dos familiares e das pessoas que são afetadas pela esquizofrenia, lutando pelos seus direitos e procurando eliminar o estigma e a discriminação da doença na comunidade. Essa é uma missão ambiciosa, né? Eu ouvi dizer que a missão do Greenpeace é não precisar mais existir, né? Que também é ambicioso, né? Nós temos um projeto que começou o ano passado, muito interessante, chamado Comunidade de Fala. Nós temos um amigo inglês chamado Richard Weingarten, que ele veio ao Brasil e deu um treinamento para um grupo de 10 pessoas que têm transtornos mentais variados, de como apresentar a sua própria história a partir de uma visão da superação. Então, são pessoas que estão bem, têm uma vida produtiva e podem falar da sua experiência a partir do lugar que ocupam, né? E nós temos uma página no Facebook, né? E um e-mail, né? Então, vale a pena conhecer lá no Facebook, né? E da ABRE, da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia, nós temos um site, né? E nós temos associados, né? E nós estamos, desde o ano passado, criamos 2 categorias de associados. Uma é o associado apoiador, que pode se associar, receber todas as informações e participar da ABRE sem pagar nada. A única coisa que o associado apoiador não pode fazer é votar na Assembleia, né? E temos os associados contribuintes, que são muito importantes, porque é através da contribuição deles que nós nos mantemos vivos já nesses 13 para 14 anos. Vocês podem colaborar em algum dos nossos projetos, conversando conosco, a partir de uma expertise, de uma experiência, de uma vocação que vocês tenham. E nós podemos sentar e conversar pessoalmente, marcar um horário e conversar pessoalmente. E vocês podem participar enviando textos, notícias, informações para alimentar o nosso site, né? E vocês podem curtir a nossa página no Facebook, que também está aqui, né? Esse é o que eu gostaria de falar sobre a ABRE, né? É interessante vocês saberem, e vocês vão saber através da minha história, como a ABRE trabalha e que importância isso tem na vida das pessoas. Eu vou exemplificar isso com a minha história. Eu estou na ABRE desde 2002, desde 2003, um pouquinho depois da fundação, né?
E tem uma parte que é teoria, né? E outra parte que é experiência. Diferente de outros ramos de atividade ou de estudo, a teoria nem sempre bate com a experiência, né? E é um caminho difícil, tanto de um lado, de quem conhece a teoria, como do outro, de quem está vivendo a experiência. Eu vou começar falando um pouco da teoria. Nunca lembramos que dentro da nossa cabeça está o órgão mais importante do corpo, que é o cérebro, né? E o cérebro é formado por células chamadas neurônios. E outras células chamadas células glia, que dão apoio, estrutura para o neurônio existir no espaço. O legal dessa história é que o cérebro é muito complexo porque ele tem 100 bilhões de neurônios, que é um número gigantesco. E cada um desses neurônios está ligado a aproximadamente 4 mil outros neurônios, praticamente 4 milhões de conexões, né? E o cérebro, então, é um órgão bastante complexo. Ele é tão complexo que ele se divide em partes. Tem partes específicas para cada função que ele realiza, né? E os neurônios, eles estão conectados, mas eles não encostam um no outro. Entre os neurônios existe um espaço que a gente chama de sinapse. Nesse espaço, o neurônio que está mandando a informação manda uma substância química chamada neurotransmissor, e o que está recebendo a informação conecta o neurotransmissor com outra substância química chamada neuroreceptor. Então, vocês imaginem um processo com esse número gigante de conexões funcionando com uma transmissão química de informações, né? É isso que nós carregamos na cabeça desde criança e não nos damos conta de que é tão complexo assim, né? O que acontece na esquizofrenia? Na esquizofrenia, um desses neurotransmissores tem a função aumentada, que é a dopamina, né? E aí, o que a dopamina faz? A dopamina dá saliência para as coisas que nós percebemos, né? Por exemplo, tem uma moça com uma blusa alaranjada na minha frente, e eu distingo porque facilmente das outras pessoas que estão com roupas mais claras. E assim, esse é o papel da dopamina, dar relevância para a percepção. Quando a dopamina está aumentada, a gente começa a dar uma relevância muito grande, muita importância para situações que são cotidianas, que não era para chamar atenção. E aí se tem um processo que é bem mais complexo do que isso, que geram os sintomas da esquizofrenia, né? Temos os sintomas positivos, e o positivo não quer dizer que é bom. Positivo quer dizer que tem mais função no cérebro, né? E um deles são os delírios. Delírios são certeza que as pessoas têm, e não adianta argumentar que não está acontecendo, porque para ela é uma certeza, né? Se existe dúvida, não é delírio, né? E as alucinações, que são percepções dos sentidos, sem que haja estímulo externo. O exemplo mais comum de alucinação é ouvir vozes que comentam seu comportamento, dão ordens de comando, e não tem ninguém falando, né? Então, as alucinações podem acontecer com os 5 sentidos. E os sintomas negativos, onde o cérebro está funcionando com menos intensidade. Déficit afetivo, dificuldade de expressar afeto e ter troca afetiva. Alogia, que não é falta de lógica, é pobreza do discurso. A pessoa tem uma dificuldade de expressar e de conversar e de manter um discurso coerente. Abulia, que é falta de vontade, e a maioria dos familiares, no começo, quando não conhecem a doença, acham que isso é preguiça, mas é um sintoma da doença.
e anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer. Imaginem viver com sintomas negativos, como é difícil, né? E viver com os sintomas positivos também. Desorganização do pensamento é um transtorno do pensamento que você percebe quando a pessoa fala, quando a pessoa expressa o que está dentro da cabeça dela. E muitas vezes, nos casos mais graves ou mais agudos, você não consegue entender o que a pessoa fala, vira uma salada de palavras. Então tem um sintoma de desorganização que, mesmo leve, traz um problema de funcionamento. Tem problemas de humor, né? Ou ansiedade. O humor é depressão ou exaltação, ficar muito exaltado. E sintomas de ansiedade, normalmente, é um sintoma chamado transtorno obsessivo compulsivo. Por exemplo, verificar 5, 6 vezes se desligou o gás do fogão depois que tirou a panela, né? E, por fim, os sintomas cognitivos. Déficit de atenção, não consegue manter uma atenção focada, déficit de memória, né? E déficit de funções executivas. Funções executivas é realizar tarefas programadas. Por exemplo, quando vocês chegaram aqui, vocês preencheram uma ficha de inscrição. Isso é uma atividade programada. Na crise da esquizofrenia, isso chega num ponto que a pessoa não consegue fazer as coisas mais básicas, como tomar banho, por exemplo. Ela não consegue se organizar para isso. Falando do momento de crise e de uma grande ação dos sintomas. Como é que cursa a esquizofrenia? Para 16%, a pessoa tem uma crise, que se for bem medicada dura 1 mês, um pouco mais ou um pouco menos, e depois se recomenda que ela tome remédio por 2 anos. Se nesses 2 anos ela não apresentar mais sintomas, aí vai se retirando devagar o remédio. Então a gente pode dizer que para 16% das pessoas que têm esquizofrenia, há cura, né? Porém, para os outros 84%, a cada crise, 32% a cada crise, depois volta a um nível de funcionamento que tinha antes da crise, né? Então ela não é deteriorante para 32%. Para 9%, tem a primeira crise, tem perdas, e depois, nas outras crises, essa perda não aumenta, né? É importante saber. Eu acho que eu me encaixo nesses 9%. E para 43%, quase a metade, a cada crise existe uma perda maior de funcionamento. Na vida, em tudo, cognitivo, afetivo, uma perda de funcionamento. Então, o grande objetivo que está diante do psiquiatra que trata a esquizofrenia, um dos objetivos que ele tem que estar muito atento é evitar crises, né? De algumas formas. A crise pode acontecer por um aumento de estresse, e a gente procura resolver qual é a situação de estresse, ou pode ser por uma questão que necessite um aumento de dose do remédio. Mas não se aumenta a dose do remédio ao bel prazer. Esse é um gráfico, na linha horizontal está a dose de medicação. Na linha vertical está o percentual de ocupação dos receptores, dos neurotransmissores de dopamina no cérebro. Então, se você tiver uma ocupação menor que 65%, o remédio não é efetivo. A pessoa continua sintomática. Se você tiver um bloqueio acima de 79%, 78%, 79%, você não melhora o quadro, e a pessoa só tem mais sintomas, né? Os remédios de primeira geração têm uma faixa que você pode manejar bem estreita, né? Por exemplo, aumentar em 50% a dose, você pode gerar efeitos colaterais muito graves.
Os remédios de segunda geração, que são os mais novos, têm uma janela de dosagem bem mais ampla, né? E causam muito menos efeitos colaterais. Por isso a gente tende hoje a começar já o tratamento com medicação de segunda geração. Eu mostrei esse gráfico para vocês, que ele é bastante sofisticado, para dizer o seguinte: não é preciso supermedicar as pessoas para que elas tenham um efeito terapêutico. A gente chama, no meio da saúde mental, de impregnar. É a pessoa que não tem expressão facial, que fica salivando. Não é mais para ver pessoas desse jeito. Isso é uma má prática clínica. Então, está aí essa é uma mensagem importante. E eu vou começar agora a falar para vocês da experiência. É importante que vocês saibam que a esquizofrenia é um dos transtornos mentais mais pesquisados pela psiquiatria e pelas neurociências, pelas ciências que estudam o cérebro. Então se conhece muita coisa. Mas a experiência de viver a esquizofrenia ela é muito diferente. Eu tenho uma experiência pessoal de uma certa altura da minha vida, pegar as revistas científicas e ler todas elas sobre esquizofrenia, e não mudou nada a minha condição, não mudou nada as dificuldades que eu tinha, né? Meu primeiro episódio aconteceu dos 20 para os 21 anos, e eu não estava nada bem. Minha família viu que eu não estava bem, mas não sabia o que era. E eu saí num domingo para ir até a Catedral da Sé, saí desorganizado e entrei no metrô Liberdade. Vinha vindo o trem do metrô e eu escutei uma voz: por que você não se mata? E eu me joguei na frente do trem e acordei 3 dias depois sem minha perna direita. Foi traumático. Então, a mensagem que fica é: se a pessoa está numa crise com a esquizofrenia, é fundamental levar para atendimento e o profissional atender e encaminhar, seja para uma internação, seja para um serviço substitutivo como o CAPS, porque é uma urgência médica, como é uma fratura, como é um coma diabético, como é um infarto, né? Do ponto de vista médico. Bom, eu passei isso foi em outubro de 84. Entre outubro de 84 e junho de 85, eu coloquei uma perna mecânica. Eu estudei, eu queria muito entrar no curso de física, e esse foi um dos motivos da minha primeira crise. E eu prestei vestibular para um curso que tinha no interior de São Paulo, na Universidade Federal de São Carlos. E entrei e fui morar em São Carlos. E não foi detectada meu primeiro surto com a esquizofrenia por conta das dificuldades que a perda da perna trouxe, como analgésicos e todas essas coisas. E, para mim, foi uma experiência muito rica entrar na universidade, porque, primeiro, era meu sonho. E, segundo, a Universidade Federal de São Carlos, ela era uma fazenda. Então, ela tem um lago, tem quadra poliesportiva, tem piscina, quadra de tênis, muito verde. E dentro desse panorama, que parece uma colônia de férias, tem as salas de aulas e os laboratórios. Então, é um ambiente muito gostoso para se estudar. Quando eu estudei lá, os cursos eram mais ou menos próximos, e todos nos encontrávamos na hora do almoço. Então, você podia conhecer pessoas de vários cursos e fazer amizade. Tinha festas de quinta-feira no centro acadêmico da Federal de São Carlos, e na sexta-feira no centro acadêmico da USP de São Carlos. Tem um outro campus da USP lá. Então, era um ambiente propício para fazer uma grande rede de amigos, e foi o que eu fiz. Em 86, eu comecei a dar aula para o supletivo de 2º grau, que também foi uma experiência muito rica.
E comecei a fazer uma terapia com um psicanalista, que era professor da Federal, e ele queria trabalhar comigo a minha imagem corporal sem uma perna. E sem se dar conta que tinha algo muito mais grave por trás da perda da perna, que era a esquizofrenia. E disparou meu segundo surto com a esquizofrenia. E eu fui internado no hospital, em uma clínica no interior de São Paulo, né? O local da internação não era bom e tinha uma parte paga que tinha uma hotelaria de um hotel fazenda. E uma irmã minha pegou o dinheiro que ela tinha para dar entrada num apartamento, que ela era recém-casada, e pagou meu tratamento, né? E eu saí da internação. No semestre seguinte, eu voltei para a universidade e descobri que todos esses amigos de festas, aulas, não existiam mais, né? Eu tinha 5 amigos com quem eu podia conversar, sentar para almoçar junto e ir embora para casa juntos. Isso a gente dá o nome de estigma. Estigma é a discriminação do outro sem conhecer o que o outro está vivendo, é um pré-julgamento, né? Este foi um período muito difícil da minha vida, né? Pode perguntar. Eu perguntei se você teve a tentativa de suicídio, foi na primeira crise. Sim. Você me respondeu que foi na primeira. Sim. E a coisa, uma tentativa de suicídio é uma coisa muito grave. Sim. E ficou, o que eu estou achando engraçado, que você falou que passou batido, né? Você falou em função do tratamento. A esquizofrenia não foi detectada. A tentativa de suicídio ficou evidente. Sim. Né? E aí minha família me tratou como quem tenta suicídio. Ela me deu uma dose muito maior de atenção, amor, carinho, né? Mas não identificaram o transtorno mental. E depois disso, você conseguiu estudar. Você fez, desenvolveu tudo, entrou em física, numa faculdade, conseguiu se desenvolver dessa maneira até que veio a segunda crise. Isso. Olha... não desagregou, não fez nada? Desagregou. Sem medicação, sem nada? Desagregou. Eu fiquei catatônico um tempo, um período. Quem não conhece o que é catatonia é ficar numa posição estática, imóvel, por muito tempo, né? Eu passei por uma situação muito sofrida de fazer os curativos de uma grande cirurgia. Depois, o que aconteceu comigo é uma coisa assim, eu coloquei uma grande esperança em voltar a andar. E aí eu me dediquei com muito empenho a isso. Eu tinha o direito de ir 2 vezes na semana treinar no hospital com a prótese semi-acabada, para aprender a usar a prótese. E eu convenci a fisioterapeuta a me deixar ir todos os dias. Então, de segunda a sexta, eu ficava treinando para colocar a prótese de manhã e à tarde ficava estudando para o vestibular. E sem medicação? Sem medicação. A crise com a esquizofrenia, principalmente as primeiras, elas podem reverter sozinhas. Se vai ficar sintoma residual ou não, é uma questão de caso para caso. O sintoma residual é você ter sintomas que persistem após a crise desaparecer. Só mais uma perguntinha. Você está falando uma coisa que é obstinação, né? Você falou de muita obstinação. Eu queria entrar em física, sim, eu estudei, eu fui, pus a prótese, eu me obstinei a andar com ela. Essa obstinação exagerada pode ser um sintoma? Olha, pode. É uma pergunta nova para mim, eu estou pensando sobre isso. Pode ser sintomático, mas, no meu caso, foi uma saída no mundo real para fora das questões que a esquizofrenia me colocava. O estudo era real, a perna mecânica estava sendo terminada enquanto eu treinava com ela, era muito real. Eu andava de muletas,
Eu moro perto da Vila Mariana e fiz minha perna mecânica no Hospital das Clínicas. E eu ia todo dia de muleta, de ônibus, e voltava para casa. A minha vida foi ganhando um novo sentido. E tem um elemento que eu não comentei. O professor, o coordenador pedagógico da escola técnica que eu fiz, tinha acabado há 2 anos, né? Ele usava 2 pernas mecânicas. E eu ia praticamente no começo, quando eu peguei as muletas, eu ia praticamente todos os dias e ficava 2, 3 horas conversando com esse psicólogo, o que me ajudou muito. E na universidade foi muito gratificante a experiência de aprender as coisas que eu gostava tanto. No 2º ano eu entrei no curso de fisioterapia porque eu queria fazer uma perna mecânica mais leve e mais barata. E fui estudar um assunto que era uma interface entre a física e a fisioterapia, chamado biomecânica da marcha, né? Eu estudei bastante isso. Aí, quando eu tive a segunda crise, com a questão do estigma e com as questões dos déficits cognitivos e aquelas 5 dimensões psicopatológicas que eu mostrei para vocês, eu falei para vocês que a crise dura em torno de 1 mês, mais ou menos, se ela for bem medicada. Mas isso não resolve a questão da doença. O que você viveu, o que você experimentou, está muito vivo dentro de você, né? Então, a recuperação, para mim, ela demora em torno de uns 3 anos, para que eu volte a ter um funcionamento igual ao que eu tinha antes da crise. E isso meio que inviabilizou de eu me formar em física, né? Mais alguma pergunta? Ela tinha uma pergunta, eu pulei, né? Eu acho interessante você ter sido cercado de um grupo que te deu um grande apoio, que não te viu como uma pessoa doente, mas te viu como um indivíduo. Então, pelo que eu pude perceber, não foi só focado a sua patologia. Talvez por isso você tenha tido um desempenho melhor. Uma pergunta que eu tenho é em relação à segunda crise, que você teve. Você estava fazendo terapia, você estava fazendo psicanálise, e essa segunda crise foi aí que você teve a certeza que você estava com esquizofrenia? Foi quando você bateu o martelo? Foi durante a internação que eu fui diagnosticado. E aí, o que acontece? Me deram uma medicação, eu mostrei um gráfico de medicação, uma medicação de primeira geração, chamada... Eu não vou falar o nome, porque acho que tem uma questão ética por trás de revelar o nome de remédio. Uma medicação de primeira geração, e eu cheguei em casa, depois da internação, eu não consegui escrever. Eu tinha enrijecimento muscular. E a médica não me receitou continuar com esse remédio, mas me passou um antidepressivo e um remédio para dormir. E eu fiquei muito mal com essa questão de não conseguir escrever. E eu parei de tomar todos os remédios, né? E segui minha vida depois por 13 anos sem tomar remédio, até aparecer a terceira crise. Eu tive apoio da minha família, um apoio integral, né? A minha família estava olhando para o Jorge e não para o diagnóstico, né? E isso me ajudou muito, me ajuda até hoje. Eu acho que eu sou visto pela minha família como o Jorge. Não o Jorge que manca, não, porque eu sou uma perna mecânica, não o Jorge que tem diabetes, não o Jorge que tem esquizofrenia, né? A relação familiar é fundamental. Eu tive sintomas positivos no final de começo de 87, foi muito duro, porque eu tive sintomas positivos, eu estava delirante, completamente delirante, morando no interior, numa república, e todo mundo vendo o Jorge completamente fora da realidade, e convivendo com isso. Todo mundo que me conhecia na cidade, eu era muito conhecido. Então, mas todo esse período que você ficou, de 13 anos, você não tinha sintoma nenhum? 13 anos após, né? Tinha um intervalo para o outro que você ficou sem medicação. Entre a segunda e a terceira crise foram 13 anos. Eu tinha sintomas residuais
mais leves, né? Que me possibilitavam trabalhar. Eu fiquei 13 anos, praticamente, trabalhando como técnico de segundo grau, técnico em automação industrial. E, novamente, eu encontrei na minha vida um gerente de manutenção que se tornou um grande amigo, e com quem eu tinha uma relação muito próxima. Então, isso me evitou muitos estresses. Eu me reportava a uma única pessoa sobre o meu trabalho e cumpria meu trabalho com excelência, então tudo funcionou bem até que essa empresa mudou de lugar, né? Foi para e eu perdi o meu trabalho. E aí ficou complicado. Mas durante esses 13 anos, eu entrei no Instituto de Física da USP, aqui em São Paulo, e também não consegui me graduar, né? E eu acho que a esquizofrenia tem uma boa carga, tem um bom peso sobre isso. A esquizofrenia e o abuso do uso de álcool, né? Então, a minha vida, nesses 13 anos, apesar de estar trabalhando, ter um bom rendimento, ter entrado na universidade que eu sempre quis, minha vida foi perdendo sentido, né? E cada vez eu passei a beber mais, né? E tive algumas situações estressantes. Umas eu prefiro não comentar, porque são atividades de pesquisa e as pessoas estão vivas aí, eu não vou me envolver com isso. Não acho ético citar o nome dessas pessoas. Era uma pesquisa fora, era uma pesquisa com uma pessoa, professora titular da USP, com uma área muito interessante, mas que foi muito traumática para mim. E uma perda amorosa, o término de um relacionamento amoroso de uma grande paixão. E isso gerou a minha terceira crise, né? Na verdade, a pergunta, acho que eu vou tentar fazer algumas bem rápida. Eu queria que você explicasse um pouquinho como foi para você receber a notícia de que você tinha sido diagnosticado com esquizofrenia. Como foi... Quando que você decidiu que você aceitou fazer o tratamento, que você, a partir de que momento você falou, eu preciso ser medicado e eu vou tomar medicamento, se você estivesse, né, tomando medicamento hoje, e qual que é a importância desse medicamento para você conduzir a tua vida? Eu fui tomar consciência de que eu precisava do remédio depois da terceira crise, 16 anos depois do primeiro episódio. Eu fui tomar essa consciência em 2001, e eu vou contar a história e ela vai respondendo a sua pergunta, né? Meu terceiro episódio foi muito grave, né? Foi uma comorbidade, uma junção da esquizofrenia com abuso de álcool. Tanto que eu fui para o pronto-socorro de um hospital aqui na Vila Mariana, da Santa Casa de Misericórdia, e fui internado no setor de álcool e drogas, né? E novamente me deram uma dose forte de remédio. Tanto que eles tinham que dar remédios para controlar os efeitos colaterais, né? Isso era uma prática comum naquela época. Não se sabia naquela época isso que eu mostrei para vocês, que não precisa dar altas doses de remédio. E foi muito difícil. Eu saí da internação sem expressão facial, com muito medo. A minha irmã insistia para eu ajudar, por exemplo, a lavar a louça do almoço, e enquanto eu lavava os pratos, ela já tinha lavado tudo e arrumado a cozinha. Eu tinha uma dificuldade, um déficit cognitivo de função executiva muito elevado. Isso foi devido à medicação que você tomou, você acha? Eu acho que é uma mistura das duas coisas. Por um lado, tem a alta dose de remédio,
E, por outro, tem as dificuldades que a esquizofrenia coloca, né? Então, quando vocês me perguntaram lá sobre a época que eu tive meu segundo episódio, tem uma coisa que eu gostaria de falar para vocês que foi importante na minha vida. Em 87, eu fiz um tratamento espírita, num centro espírita kardecista, que era um pouco depois de São Carlos, era em Araraquara, durante alguns meses. E ele foi efetivo, né, para que eu me organizasse emocionalmente e levasse minha vida para frente. Então, no começo de 2001, depois que eu saí da internação, minha irmã ia comigo na psiquiatra e questionava, falava, o Jorge não é desse jeito, né? Ele não era assim antes de entrar, há um mês atrás, aqui. E a médica dizia para minha irmã que era sequela do surto. Isso teve um peso muito grande na minha vida. Eu achei que meu cérebro estava estragado, para sempre. Eu ia ficar para sempre daquele jeito. Foi muito doloroso, né? E o que me deu esperança? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas minha mãe era, né? E eu resolvi, por minha própria conta, a ir até a igreja do Santo das Causas Impossíveis, que é São Judas Tadeu, que é a igreja, inclusive, é aqui perto. E eu fiz uma promessa, que se eu conseguisse recuperar minha capacidade do meu cérebro, eu iria ajudar as pessoas que eu encontrasse no futuro que estivessem passando pelo que eu estava passando naquele momento. E essa profecia, como essa promessa, foi como uma profecia que se autorrealizou. Eu encontrei uma terapeuta ocupacional no local de tratamento, com quem me identifiquei muito, e o tratamento com ela foi muito efetivo, e eu tive o meu primeiro insight, 16 anos depois da crise. Insight é uma compreensão profunda acerca do que você está vivendo. O primeiro insight é o seguinte: não interessa para mim, naquele momento, se eu estava vivendo era delírio, era fruto do delírio, ou se era realidade. O que importava era eu viver com as pessoas. E aí eu fui me dedicar, vocês acham, bom, a coisa era tão difícil que a tarefa mais difícil que eu fazia era pegar meu sobrinho de 4 anos e ficar olhando ele andar na calçada do prédio que eu morava, na rua em frente ao prédio que eu morava, na calçada, e levar ele para dentro de casa depois, né? Eu fiz isso durante 6 meses. A outra grande tarefa que eu tinha era ir até a terapia, que era pegar o ônibus, ir até o local. Eu morava no Ipiranga e tinha que vir até aqui a Vila Mariana. Ficava 1 hora na terapia e voltava para casa. Então, eu estou falando essas coisas para vocês, para que vocês percebam que a melhora é possível, mas ela não é um passe de mágica e ela não depende de uma compreensão, de uma descoberta. Eureka, descobri o que eu tenho. Não é isso. Não é assim que funciona, né? Então, a terapeuta ocupacional foi muito importante. No tratamento com ela, no meio do ano, eu comecei a ter um efeito colateral do remédio e ele foi substituído. E eu passei a tomar um remédio de 2ª geração. E eu voltei a sentir de novo. Isso é muito marcante na minha vida, voltar a sentir as coisas, sentir alegria, sentir o dia bonito, coisas muito comuns. E isso foi uma grande mudança, né? Afinal de contas, na prática, meu cérebro não estava estragado, né? E a terapeuta ocupacional fez comigo um projeto. Ela foi saber o que eu queria da vida. E eu queria voltar a estudar. E eu achava que eu não tinha mais condições de estudar física, porque exige muito, e resolvi estudar filosofia. Foi
lei do engano. Quem conhece filosofia sabe que é tão difícil ou mais difícil do que a física. Mas eu fui lá, estudei, meio do ano em diante e tal. No final do ano, eu entrei no curso de filosofia da USP e fiz um processo de alta da terapia ocupacional. E também em 2001 eu conheci a minha psicanalista, né? Ela chama Cláudia, e a terapeuta ocupacional tão importante chama Alessandra. E meu relacionamento com a Cláudia foi se constituindo aos poucos. Durante 2 anos eu fiquei falando com ela sobre a minha esquizofrenia. Eu não tinha outro assunto. Porque eu fui ler bastante sobre esquizofrenia e fiquei muito impressionado com o discurso sobre a doença, que é um discurso muito negativo. E depois de um tempo eu comecei a ver que eu estava andando em círculos. E parei de falar da esquizofrenia e comecei a achar outras coisas que dessem sentido para a minha vida. Fui atrás de outras coisas, né? Então, respondendo a sua pergunta, o processo de aceitação da medicação passou primeiro por uma internação, não que isso seja necessário. A internação é necessária quando a família não consegue dar conta de cuidar de você em casa, né? E de vínculos, o vínculo com a terapeuta ocupacional foi muito importante. Vínculo que eu falo é ter uma relação de confiança. E nessa relação de confiança, a pessoa trata da realidade que diz respeito a você. Então, é uma pessoa que tem uma visão de mundo e está junto com você no mesmo barco, né? Então, isso me ajudou a aceitar a medicação. Bom, a psicanalista, no começo eu achei ela uma pessoa arrogante, né? E eu me trato com ela há 15 anos, ela virou uma pessoa muito central na minha vida. E não é nem um pouco arrogante, foi uma primeira impressão das primeiras semanas. E eu consigo cuidar com ela, eu cuido da minha alma. Eu não preciso mais cuidar da esquizofrenia porque ela está sob controle. Eu cuido das minhas questões existenciais frente à vida. E é uma relação muito cuidadosa, né? A psicanálise ou a psicoterapia não é dar conselhos. É construir sentido para a vida através da relação que se estabelece entre o terapeuta e o paciente. Você, em algum momento da sua vida, teve algum fato assim, mesmo de descuido ou de impressão assim, que você teve de algo que foi ocorrido ou realmente assim não tenha ocorrido, ficou com essa impressão e não teve a certeza, ficou com essa dúvida? Na minha terceira crise, antes de ser internado, eu achava que a minha vida estava passando no enredo da novela das 8 da Globo. E quando eu olhava para a televisão, eu achava que estava contando a minha história ali dentro da trama dos personagens. Eu conseguia conversar com o rádio. O rádio falando, eu achava que era comigo que ele estava falando. Eu achava que tinha câmeras na minha casa, no meu quarto. Isso se chama de delírio de perseguição. Ao mesmo tempo, eu me achava uma pessoa muito importante para que isso tudo pudesse estar acontecendo. Isso chama-se delírio de grandeza, né? Essa relação, assim, teve algum comprometimento com álcool ou alguma droga? O abuso do álcool tornou mais grave a crise. Sim. Mas não foi efeito da medicação também, não. Eu tenho amigos que passaram por coisas muito parecidas e não usavam droga nenhuma. Eu tenho muitos amigos que têm esquizofrenia, durante esses anos todos que eu trabalho com isso.
minha esquizofrenia hoje ela está controlada. Partindo dessa ótica de um paciente, de um portador de esquizofrenia, eu fico pensando assim, o que é uma esquizofrenia controlada, tá? Porque quando você vai para um paradoxo de paciente e médico, eu vejo muito na minha vida profissional o que é esse quadro de esquizofrenia. Se é tirar apenas os sintomas que o paciente está tomando, dar aquele sossego melhor, evitar um problema para sua família, isso pode ser uma ótica de um profissional de saúde, talvez que não esteja tão engajado no real objetivo do paciente. Então, na sua ótica, na sua vivência, o que você vê hoje como realmente uma esquizofrenia controlada? Justamente pensando nesses dois lados, o médico e a família e o paciente. Três lados, desculpa. Médico, família e paciente. Eu vou ir um pouco para frente na minha história, e depois eu volto para completar. O controle da esquizofrenia se deu na minha vida na medida em que eu consegui estabelecer relação de confiança com os médicos e com a prescrição da medicação. Então, eu tive uma quarta crise depois que entrei no curso de filosofia e fui tratado em casa e foi muito difícil, deu um trabalho enorme para minha família. Até que eu voltei no local de tratamento e fui atendido por uma médica que eu conhecia. E ela me ouviu e falou: Jorge, eu entendo o que você está vivendo, mas eu estou pedindo para você, por favor, volta a tomar o remédio. E minha irmã vinha insistindo para que eu tomasse o remédio e eu vinha negando. Até que eu falei: olha, eu vou fazer um acordo com vocês. Com a médica eu falei isso. Vou fazer um acordo com você. Eu não acho que eu estou doente, mas eu vou tomar um remédio. Cheguei em casa e falei para minha irmã: eu vou tomar o remédio desde que você confie que eu tomo o remédio. Peguei a caixinha de remédios e comecei a tomar. E depois de uns 20 dias, toda aquela situação fantasmagórica que eu estava vivendo, que eu contei para ele, de delírios, alucinações, os delírios mudaram e as alucinações também. E isso tudo foi desaparecendo. E aí eu me dei conta de uma coisa, do meu segundo insight, que eu tenho uma doença que muda a minha maneira de ver o mundo, né, de perceber a realidade. E eu preciso do uso do remédio para controlar isso, e preciso de ter relações de confiança com as pessoas, ter pessoas em quem eu possa confiar, para poder saber se eu estou na realidade mesmo ou não. Então, esse é um tipo de controle da esquizofrenia, né, que ocorreu em 2003 para 2004. Né. Depois, eu passei um período de 9 anos sem crise, né, mas eu construí várias coisas na minha história que foram dando sentido para a minha vida e para o meu autocuidado. Mas você vê hoje, tirando o paciente, a família, e por exemplo, vamos pegar a família. A família ela entende que para que um paciente esquizofrênico, basta ele, é muito mais além ele estar funcional do que ele estar realmente controlado. Isso é uma pergunta. E o médico, ele tem essa ótica também, ele consegue ele consegue... não sei se você está me entendendo, mas o médico ele consegue falar assim: eu preciso que o Jorge, por exemplo, ele seja um cara funcional, que volte a escrever livros, que volte a dar aulas, que volte a fazer, muito além do que ele apenas deixar de ter sintomas positivos, por exemplo, e negativos. Isso já está mais... Está normal isso hoje em dia, dentro desse ciclo de tratamento? O médico ele busca realmente essa funcionalidade, ou quer só que você, ou outros pacientes, deixam de ter os sintomas? Porque eu acho que a funcionalidade é algo mais importante ainda do que esses sintomas. Né? Uma coisa ligada à outra. Na verdade, eu me tratei com 3 médicos desse período para cá, com quem eu conseguia ter um diálogo. Eles conseguiram, e o meu atual médico consegue, saber o que é importante na minha vida. E
e a dose de remédio que ele usa comigo é uma dose baixa, porque eu estou funcional. Eu fui conquistando uma funcionalidade. Eu fui fazendo as coisas e depois eu vou contar um pouco para vocês desse período entre crises. Eu fiz várias coisas. Então, eu estou com a esquizofrenia controlada para o meu perfil como pessoa. Tem pessoas que ficam numa situação mais grave e precisam de uma dose mais alta de medicação ou de uma medicação mais efetiva. E tem pessoas que negam a doença o tempo todo, não acham que estão doentes, tá? Acham que o delírio que elas estão vivendo, elas acreditam que é verdade e não querem se tratar. Então, normalmente, essas pessoas podem ser tratadas com medicação de depósito. Você dá uma injeção a cada 20 dias ou a cada 15 dias. E a pessoa não precisa tomar o remédio todo dia. Essa o tratamento da esquizofrenia varia de pessoa para pessoa, como acho que de qualquer especialidade médica, né? Mas a resposta para a sua questão vai ficar mais clara quando eu for contando mais o que eu fiz, né? Tem uma... Pega o microfone. Oi. Eu estou na Abre desde o começo, né? Ajudei a fundar. Então, na segunda vez, em 2002, ou 2002 ou 2003, a segunda psiquiatra que teve aqui, ela já devia ter uns 30 anos fazendo uma apresentação, ela já devia ter uns 20 ou 30 anos. Ela disse que, em 100 casos que ela tinha tratado, ela não tinha visto 2 iguais. Podem ser, no máximo, parecidos. Então, aquilo você pode multiplicar por 10, e a história do Jorge é uma história única. Uma história do meu filho é uma história única. Sim. Então, cada história é uma história. Então, isso porque dizer, a medicina ela vai fazendo estatística, mas quando você pega o Jorge ou o Rafael, é um universo único que tem que ser analisado de uma maneira totalmente diferente. Quer dizer, como o Jorge muito bem colocou, cada doente, cada paciente, todas as doenças, eles são tratados de maneira diferente com os outros. Mas os fatores que agem na esquizofrenia ou na mente são tantas que criam, a cada momento está criando um quadro diferente, que precisa estar sendo acompanhado também. Quer dizer, então, não existe uma fórmula universal, nem uma fórmula mediana, nem é isso. E nem um médico milagroso que vai resolver a situação. Os médicos vão ter procedimentos muito parecidos. Eu tenho diabetes. Se eu mudar de endocrinologista, eu acho que ele não vai tirar o remédio. Ele vai continuar com uma dose muito parecida, porque é o meu perfil clínico. O que eu acho, e aí, quando eu falo da minha história para vocês, e peço para vocês irem perguntando, é para tentar ilustrar da melhor maneira que experiência é essa, né? E como ela pode ir evoluindo. Eu passei por um período de 9 anos sem crise. Nesse período, a minha relação com a psicanalista ficou mais próxima, eu pude falar da minha experiência com a esquizofrenia. O médico que me atendeu, depois daquela que me conhecia, ele se chama Sérgio Lobão. E ele conseguiu me convencer a seguir o tratamento à risca, com muito diálogo. Ele gastava 1 hora de consulta comigo, né? Muitas vezes ele demorava para me atender, e eu ficava um tanto chateado. Esperar 1h30, 2 horas para ser atendido, mas quando ele atendia, ele se dedicava integralmente a conversar comigo. E também nesse período eu conheci o Tiago, o José Alberto,
a Cecília Vilares, que vocês vão conhecer um dia, o Luiz Cláudio, que está aqui no fundo, no projeto SOS, que era esse projeto de combate ao estigma da esquizofrenia. E eu fui participar de grupo de produção de texto para um boletim que nós fazíamos com pessoas que têm esquizofrenia. E essa relação com as outras pessoas que também têm a doença me levaram a me desfazer do meu estigma que eu tinha em relação a elas e do estigma que eu tinha em relação a mim mesmo. Esse grupo durou ele teve uma duração de 7 anos. Eu posso dizer para vocês que nesse período, estou falando de 7 anos, eu aprendi com a Cissa, com a Cecília Vilares, a gostar das pessoas. Eu era um racionalista, não estava nem aí para o que o outro pensa. Eu comecei a dar importância para o que o outro pensa, como o outro está se sentindo. Se o que eu faço, como afeta o outro e como me afeta. E foi um grande aprendizado. E o participar da ABRE, ser acolhido numa associação que tratava no mesmo nível os profissionais, os familiares e as pessoas com esquizofrenia, foi uma experiência inovadora no Brasil e inovadora para mim, né? Eu pude ir construindo significados. Eu pude ir construindo significados na minha vida para fora da doença. E é isso que leva, respondendo a sua pergunta, a uma estabilidade com a esquizofrenia. Claramente, a gente percebe que, de indivíduo para indivíduo, como funciona esse tratamento. A questão é, a medicação, ela é via de regra? Você vai ter que ser medicamentado a sua vida toda, independente de você estar em crise ou não? Sim, eu vou usar a minha experiência como na minha 4ª crise eu parei de tomar o remédio e tive outra crise. Na 3ª para a 4ª, parei de tomar o remédio e tive a crise. Depois da 2ª crise, a recomendação é pela vida toda. Agora é a seguinte, na crise você toma uma dose, por exemplo, de 10. Fora da crise, toma uma dose de 2,5. Entendeu? Eu fiz essa analogia. 1/4 da dose, mais ou menos. Estou fazendo uma simplificação aqui. Desculpa, só a minha segunda pergunta. Você, como uma pessoa que sofre com esquizofrenia, você acredita que você pode ter uma tendência maior a uma depressão justamente por você ter esse quadro clínico? Ou não? Eu tenho uma questão com a depressão que eu vou falar mais para frente. E aí acho que exemplifica bem a sua pergunta. Eu volto a falar com você. Obrigada. Você fala nas crises, né? Você fala uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma 4ª. Mas você poderia descrever para nós assim, o que você chama de crise? O que você está chamando de crise? Porque sem medicação, né? Existem alguns sintomas que a gente observa, né, continuamente. Isso, para mim, seriam crises, pequenas crises, surtos. Eu chamo. O que seria uma crise para você? O que você denomina de crise? Tá? É o surto, grande surto. Eu estou entendendo que é um grande surto. Né? Como foi? Então, bloqueou completamente a minha capacidade de viver com as pessoas. Não fiquei agressivo, porque não é da minha personalidade ser agressivo, né? Mas eu tive grandes dificuldades, por exemplo, na filosofia. Eu tomei o remédio, saí da crise em 2 meses, e eu tinha que ir lá e falar com os professores para eles me darem trabalho para eu não perder o semestre. E foi muito difícil. E as pessoas... A minha sorte é que os filósofos têm uma compreensão um pouco mais aberta sobre o que é realidade. E me acolheram, por exemplo, uma me deu um trabalho domiciliar. A gente estava estudando vários assuntos,
e ela me deu um livro que analisava a história de um filósofo que teve um quadro que a gente chama hoje de psicótico, parecido com a esquizofrenia, que é o Jean-Jacques Rousseau. E eu fui ler esse livro e foi muito útil para mim, né? Eu fui acolhido pelos meus professores. Mas, durante a crise, você cria certezas, como eu estava falando para ele, da certeza de achar que a minha história estava passando na Rede Globo, né? Todas as vezes isso aconteceu? Quer dizer, voltavam mesmo? Não, não é o mesmo conteúdo. Na minha segunda crise, eu achava que estava sendo perseguido por pesquisadores da Universidade da Califórnia, né? Na terceira crise, eu achei que eu era um espírito que estava adormecido há 3.000 anos e tinha acabado de acordar, né? São contextos diferentes. Pode falar. Existe crise contínua? E outra, pode haver uma remissão espontânea da crise? Ou sempre precisa ter uma intervenção medicamentosa? A remissão dos sintomas mais graves pode diminuir, mas ficam sintomas residuais e que impossibilitam a pessoa de ter uma vida produtiva, uma vida com qualidade. O remédio é fundamental. O remédio é uma condição fundamental para que se consiga construir outras coisas. Então, não existe uma dicotomia, não existe uma separação entre psicoterapia e psiquiatria. A psiquiatria, sendo bem praticada, ajuda muito a psicoterapia, que também precisa ser bem praticada. O psiquiatra tem que entender de esquizofrenia, que é um assunto complexo, e o psicólogo tem que entender de esquizofrenia também, para poder atender bem, né? Eu costumo dizer assim, é bom que cada um deles tenha um supervisor mais experiente nas questões mais graves que podem acontecer. Então, os tratamentos são importantes. O psiquiátrico e o psicossocial, que a gente chama, de reinserção da pessoa no mundo, de reconstruir significados no cotidiano, por exemplo, que é o trabalho da terapia ocupacional. Primeiro eu queria saber se durante a crise você tem consciência que você tem esquizofrenia. Pode falar. E eu queria saber também se durante a quarta crise você já estava fazendo tratamento com a psicoterapeuta, né? Sim. E como é que foi esse processo com ela, né? Esse processo para você durante a terapia, expor isso na terapia, sua crise, e como que ela te ajudou? Então, eu vou começar pela segunda pergunta. Ela nunca A minha psicoterapeuta nunca me disse o que eu deveria fazer. Ela nunca foi diretiva, né? Nós construímos uma relação de confiança, e o que ela fez durante a minha quarta crise foi me aconselhar, e foi através dela que eu voltei a procurar o médico, né? Ela falou, Jorge, você precisa do médico, né? Como você precisa da terapia aqui, você vai precisar falar com o médico. Quanto tempo que você vai adiar isso, né? Então, e você só escuta coisas duras assim e leva a sério de pessoa que você confia, né? E assim, a experiência da crise, é interessante falar, a experiência delirante, a experiência do delírio, ela acontece para quem está vivendo. Não tem essa consciência de que aquilo foi delírio. Eu tenho hoje uma consciência racional. Eu sei que a minha vida não passou na novela da Globo. Racionalmente falando, eu não sou tão importante assim. Mas a experiência vivida, para mim, aconteceu. E está na minha memória como uma experiência vivida. Entendeu? O exemplo que eu dou quando dou aula para os alunos de medicina
é comparar o delírio pleno com uma paixão. Você tem uma série de visões de perfeição da outra pessoa, da beleza, da estética. Você escuta, sei lá, batidão e acha que é lindo porque está apaixonado. Tudo é maravilhoso. E a paixão acaba, e a pessoa vai embora, e a experiência ficou com você. No fundo, ela existiu. Mesmo que a pessoa não seja aquilo tudo que você projetou. Não é? Com a crise delirante é mais ou menos assim. O que é importante? Construir sentidos e caminhos na vida que levem a gente a deixar de dar importância para o delírio. Então, eu falo para vocês, por exemplo, desse delírio de ser um espírito que estava adormecido há 3.000 anos, foi marcante para mim quando isso aconteceu. Hoje, não tem nada, não tem nenhum peso. Eu posso falar disso tranquilamente, sem me afetar. Porque eu construí outras coisas na minha vida que dão sentido para a minha vida, e eu não preciso recorrer a essa construção mental. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Quando eu dei o exemplo da paixão, é mais ou menos isso. Eu tenho 52 anos, nós mais velhinhos já nos apaixonamos muitas vezes, a gente consegue ver um padrão de repetição, inclusive, né, nessas questões do sentimento humano, da alma humana. A psicologia trabalha com a alma humana. E o psiquiatra trabalha com o cérebro e com a alma humana, com as duas coisas, né? O psiquiatra que trata só o cérebro normalmente não é bem sucedido, né? Ele tem que conseguir estabelecer vínculo de uma relação de confiança com o seu paciente, com o familiar. O delírio, por exemplo, se ele tem dias até o dia que é um surto, que ele chega num pico, ou se você não tem o delírio e chega num dia que você simplesmente tem. Não, ele tem um período existe um período que antecede o delírio. O delírio e aqueles outros todos os sintomas que eu mostrei. Sintoma positivo, que é delírio e alucinação, sintoma negativo, com aquelas questões todas, problema de humor, problema de capacidade de realizar tarefas, de memória, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. O período que antecede isso a gente chama de pródromos. E é um período que a pessoa vai se afastando da realidade. E, sem perceber, entra nesse estado que só ela vive, só ela entende, só ela que está percebendo. Pode ser um período curto, 1 mês, ou pode ser 6, 7 meses. Pode ser insidioso ou pode ser lento, né? E anos? Também a pessoa pode viver com delírio por anos, mas tem uma questão diagnóstica. A gente está falando aqui de esquizofrenia. Tem um outro transtorno do mesmo grupo da esquizofrenia, chamado transtorno delirante persistente, que a pessoa mantém o seu funcionamento social e tem uma ideia delirante. Entendeu? Eu conheço uma história que o professor contou, o Rodrigo Bressan contou em aula, e eu conheço outra história que também, mas eu não vou contar aqui, porque isso está sendo filmado e a pessoa me conhece e acaba ficando complicado. Vou usar o exemplo do professor. Que ele achava, o paciente achava que a mulher saía e traía ele fazendo filmes pornográficos. E, tirando essa questão, ele trabalhava, bem-sucedido, casado, com filhos, e tinha essa questão delirante pegando. E aí a pessoa, o médico, não vai dizer para ele que não está acontecendo.
O médico vai ter que partir de um discurso de aliviar o sofrimento dele, né? Mas isso chama-se transtorno delirante persistente. Tem pessoas que têm alterações, flutuações de humor, ou ficam muito exaltadas, muito felizes, se sentem o máximo, e no dia seguinte, na semana seguinte, se sente a pior das pessoas, fica deprimido. Isso chama-se transtorno afetivo bipolar. A pessoa pode ter esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar. Chama transtorno esquizoafetivo, né? Então, a esquizofrenia é parte de um guarda-chuva maior de transtornos chamados transtornos psicóticos. Então, o que você me pergunta, se pode durar anos, a pessoa pode funcionar anos com uma ideia delirante. Eu conheço uma pessoa que funciona... Sem necessariamente ter um surto. Sem necessariamente ter um surto. Mas que precisa de cuidado e que sofre muito com isso. Então, nesse período, desses 9 anos que eu falei da CISA, de aprender a gostar das pessoas, aprender a gostar das pessoas é gostar do ser humano. O ser humano tem muita coisa rica, muita coisa boa de ser compartilhada. Não importa se é chinês, se é coreano, se é inglês, se é russo, se é índio, não importa. O ser humano sempre tem muitas coisas boas para a gente compartilhar. E eu aprendi isso com a CISA ao longo de 7 anos de convivência e de atenção. Em 2004, eu conheci o Rodrigo Bressan. Na época, ele estava voltando da especialização dele na Inglaterra, do doutorado, e ficamos amigos, né? E somos amigos até hoje. E fizemos muitas coisas juntos. O Rodrigo é um psiquiatra especializado em esquizofrenia e outros transtornos. Ele é um excelente psiquiatra, ele trata muito bem depressão, por exemplo. Ele é um catedrático, ele é um professor aqui da Universidade, da Escola Paulista de Medicina. E é um neurocientista. Ele estuda o cérebro. Ele estuda o cérebro, ele tem um laboratório que estuda o cérebro. E o que me marca na minha história é uma amizade genuína, verdadeira, e ele tem um rigor científico muito grande. Ele não faz nada por acaso, né? Ele sempre pensa, discute, pega o resultado. É uma pessoa muito séria com o trabalho. Quem conhece o Rodrigo, ele é descendente de italianos, é uma pessoa extremamente cativante e muito legal, mas quem trabalha com ele sabe o nível de rigor que ele leva com as coisas. E o que é muito bom. E o que me ensinou a ser rigoroso comigo mesmo, né? Quando foi em 2005, eu saí da Santa Casa e vim me tratar aqui no programa de esquizofrenia da Unifesp, no PROESC. E eu cheguei para a médica e falei, olha, eu quero baixar minha dose de remédio. Ela chama Cecília Tux. E ela falou, Jorge, tudo bem, para quanto você quer baixar seu remédio? Aí eu falei, pera lá, eu posso escolher quanto eu posso tomar de remédio? Ela falou, pode. Nós vamos fazer um acordo. Se você não se sentir bem, você vai me procurar. E foi uma tacada de mestre, né? Para quem gosta de bilhar, foi uma tacada de Rui Chapéu, assim, foi uma coisa bola na caçapa, né? Eu estava com uma dose de 7,5, e quando ela me deu a chance de escolher, eu pensei bastante, porque a responsabilidade era minha, e baixei para 5, né? E aí, e fiquei bem, não passei mal, não precisei procurá-la por isso, e ela pôde tratar o Jorge Pessoa. E essas questões, voltando a responder sobre a estabilidade com a medicação, de construir um significado na relação com o médico que ele possa te falar
com clareza o que você está passando. Tem situações que isso é muito difícil. Durante a crise, por exemplo, é perda de tempo. Você vai esgarçar a relação. Mas fora da crise, não. Né? Então, e nesse período de 2005, eu fiz até 2011, eu fiz muitas coisas. Né? Participei de vários congressos, escrevi um livro junto com o Rodrigo e com a Cecília. E em 2008 eu me tornei membro do PROESC. O Rodrigo me convidou a deixar de ser paciente do PROESC e entrar para a equipe. Né? E aí eu fui falar com o professor dele, se o professor dele poderia me tratar. E o professor dele aceitou. Né? Eu me trato com essa pessoa até hoje, ele chama Itiro Shirakawa. É uma pessoa que eu tenho uma confiança plena de que ele conhece o meu caso e de que ele pode cuidar de mim com toda a eficiência. E essa é uma certeza subjetiva. Ela foi construída no relacionamento ao longo dos anos. Né? Voltando a falar sobre o que está estabilizado com a esquizofrenia, é ter um profissional que te acompanha, com uma dose de remédio que te permite funcionar no mundo, e que a vida começa a ganhar sentido como a vida de qualquer pessoa. Entendeu? Também teve muitas coisas muito legais. Uma delas foi ir para conhecer Portugal. Nosso livro foi traduzido para o português de Portugal, e nós fomos lá para o lançamento na cidade do Porto, e nós passamos por Lisboa, e tem várias experiências muito ricas de conhecer Lisboa, conhecer Braga, Guimarães e a cidade do Porto. E a experiência mais rica é que nós somos muito bem acolhidos pelas pessoas que construíram lá uma associação de saúde mental parecida com a ABRE, chamada Associação Encontrar-se. Então, ela até hoje ela é dirigida por uma psicóloga, professora da faculdade da Universidade Católica do Porto. Ela se chama Filipa Palha. A Filipa virou uma grande amiga, né? Como a minha terapeuta ocupacional de 2001, a Alessandra Marques, virou uma grande amiga. E aí tem um outro aspecto que eu vou voltar mais para frente, da questão da estabilidade na esquizofrenia e da relação terapêutica, que é a questão do vínculo afetivo. Como é que deve se comportar uma família que tem uma pessoa com esquizofrenia na família, que não aceita que não toma medicação? O que a gente tem que fazer? Quantos anos tem que se passar que entra em crise, que não se sabe se sai de crise? O que os familiares têm que fazer isso? Olha, a esquizofrenia é uma doença difícil. Eu falei para vocês, me perguntaram quanto tempo, acho que ela que me perguntou, quanto tempo eu levei para aceitar a medicação. Eu levei 16 anos. E perdi muita coisa na minha vida. O que eu posso dizer, eu estava falando com minha psicóloga na sexta-feira, eu não vou colocar isso no meu livro, mas ter esquizofrenia é uma droga, é uma porcaria. Porque me roubou uma boa parte da minha vida útil, da vida dos meus sonhos. Né? E eu tenho que conviver com isso. Olha, nós temos uma experiência com um grupo de familiares que acontece toda primeira segunda-feira do mês, lá no PROESC. Está no nosso site o endereço e o horário. Eu acho que o que vocês podem fazer de efetivo é trocar experiências com outros familiares que também têm as mesmas dificuldades. E tentar por algum caminho, e existem vários caminhos para isso, ganhar a confiança do seu filho.
confiança de pai para filho. Eu não sei se é seu filho, né? Da pessoa que você está dizendo. Se for seu filho, é a confiança de pai para filho que todo filho tem. Entendeu? Sabe o que acontece? Na pior crise de delírio que você esteja, você concorda não com quem tem a razão. Você não concorda com quem está certo, porque você também acha que está certo. Você concorda com quem você confia. Eu tenho uma relação com tinha, né? Minha irmã faleceu no começo do ano passado, eu tinha 3 irmãs, tenho 2 irmãs agora e um irmão. Uma dessas irmãs, eu tenho um vínculo muito forte de confiança. E durante as crises é a pessoa com quem mais eu brigo. Por quê? Porque eu sei que no dia seguinte ela vai estar lá. Ela não vai me abandonar, né? Eu acho que não existe voltando a para responder a sua pergunta, não existe uma fórmula mágica. O que existe é ajuda que você pode conseguir com outras pessoas que também passam pelo mesmo problema. No caso da ABRE, o grupo de familiares é coordenado pela Cecília Vilares, que é terapeuta ocupacional e terapeuta de família, há muito tempo, ela tem uma grande experiência. E a gente vai construindo a resposta. Ela tem uma frase muito interessante, 2. Uma é construir o barco enquanto se navega. Você vai encontrando caminhos de solução. E a outra é tentar calçar os sapatos do outro. Calçar os sapatos do outro, a gente está se colocar na situação em que o outro está vivendo, né? É difícil na esquizofrenia porque 50% das pessoas que têm esquizofrenia passam pelo que o senhor está relatando. Quanto à medicação, já existe medicamento de 3ª geração ou não? Pararam? Existe um, mas que não prometeu mundos e fundos, mas não é isso tudo, né? Eu também não vou entrar no mérito, não vou falar o nome, porque eu não quero fazer propaganda de remédios. Todos os remédios funcionam bloqueando o receptor de dopamina. E está se começando a trabalhar com uma nova classe de remédios que trabalha com outro neurotransmissor, que é o glutamato, mas está em fase de pesquisa ainda. E tem outras substâncias com princípio ativo que estão sendo testadas, inclusive aqui por essa universidade, né? Mas são coisas que vão levar anos para chegar na farmácia ainda. Quem dá o diagnóstico de fugiu o nome, esquizofrenia, é sempre o psiquiatra? Sim, o diagnóstico é dado pelo psiquiatra. Então tem que ser o profissional que, por exemplo, nós temos uma suspeita na família. Sim. O certo seria levar a pessoa ao psiquiatra, ou não? Depende da situação. Sim. Ela aceita ir no psiquiatra? Não sabemos. Acredito muito que não. Ela vive 99% do tempo dela no real. Uhum. Quando surge uma pressão, sei, digamos assim, na família, ou alguma discussão, alguma coisa, ou você vai comentar sobre, por exemplo, um passeio. Uhum. A gente vai fazer isso, fazer aquilo, e ela fala, não, fala baixo, não pode ouvir. Entendi. Ela tem uma mania de perseguição. Pelo que a gente viu, se encaixa mais no que você falou quando eu perguntei se o surto ele era de um dia ou se ele vinha vindo e explodia. E você falou que era um... Pode ser outro diagnóstico, que é transtorno psicótico, transtorno delirante persistente. Esse. Mas eu estou falando para você aqui, não, sim. É chute. Sim, Se tivesse um médico aqui, ia me repreender. Eu não posso falar sobre a área médica porque eu não sou médico. E eu não estou diante da pessoa. Mesmo o médico não vai te dar uma opinião sem ver a pessoa. Leva no médico, procura explicar. Fala, olha, vai te ajudar a sofrer menos. Acho que esse é um bom argumento. Eu li um relato de um esquizofrênico em que ele dizia que quando o surto estava se aproximando, ele percebia algumas alterações e ele já buscava ajuda para minimizar
alguns problemas. Você consegue ter essa percepção de que está alterando alguma coisa, você vai ter um surto, vai entrar em crise? Então, até recentemente, quando eu percebia que eu estava autorreferente é achar que tudo que está ao meu redor tem a ver comigo, né? Aí a bola de neve já está descendo o morro abaixo, só vai crescer e piorar. Hoje eu consigo perceber o efeito do remédio e quando eu não estou me sentindo bem, de uma maneira muito subjetiva, eu não estou bem comigo mesmo. E eu procuro a psicóloga, se isso persiste mais de uma semana, eu procuro o psiquiatra. E já houve várias vezes que eu pedi para aumentar a medicação. Tá? Até passar e depois eu diminuo. Eu, por exemplo, possuo, né, alguma esquizofrenia, que eu não sei também, o médico não sabe. E ela é existente, né, mas não sei qual é a esquizofrenia. A esquizofrenia, ela é algo inato, hereditário, ou ele é patológico, ou ela vem de uma crise existencial, assim, afetiva. Por exemplo, a família pode contribuir. Essa é a minha pergunta. Tem uma predisposição genética, mas não da genética da hereditariedade. Não é essa genética, é a genética que a gente chama de fenótipo, de expressão dos genes. E isso é muito complicado. Tem vários genes dentro do genoma humano envolvidos com a esquizofrenia. Os especialistas dizem que a esquizofrenia é uma doença do neurodesenvolvimento. O que é isso? Quando você nasce, depois de 9 meses, seu cérebro não está pronto. Ele vai começar a ficar mais ou menos pronto em torno dos 7 anos, e depois tem uma outra fase bem crítica no final da adolescência, chamada de poda neuronal. O cérebro vai escolher quais circuitos ele vai usar para o resto da vida e quais ele vai dispensar, né? E pode ter um erro nesse processo de poda neuronal. Essa é uma explicação biológica, tá? Existem explicações da psicologia, mas que eu não concordo muito, né? Por exemplo, da relação com a mãe causar esquizofrenia, a relação da mãe com o bebê. Isso já foi comprovado que não é assim que acontece. Quer dizer, a mãe não precisa ficar culpada porque tem um filho que tem esquizofrenia. É assim, como você tem outras doenças, tem gente que usa óculos, por exemplo, né? Tem gente que toma remédio para glicemia, como eu. Tem gente que toma remédio para pressão alta, tireoide. O corpo humano, vários órgãos adoecem. Na esquizofrenia, é o cérebro que adoece. Tudo é uma bem. doença do cérebro. Entendo. Em quais momentos se manifestam na própria formação, né, dos 9 meses aos 7 anos, né? Acontece. A esquizofrenia é uma doença complexa porque tem várias coisas intervindo, e é multifatorial. Sim, tem vários fatores que juntos desembocam na esquizofrenia. E acaba sendo o que o Tiago nos falou. Para cada pessoa é um perfil, entendeu? Mas, como eu falei para vocês no começo da palestra, é uma das doenças mais estudadas na psiquiatria. O psiquiatra não faz achismo. O psiquiatra tem uma formação para identificar e tratar de maneira eficaz a esquizofrenia. Não, eu só queria fazer uma colocação
quando você me diz que a esquizofrenia não é hereditária, eu acredito que quando um dos pais tem esquizofrenia, existe uma maior probabilidade de um dos filhos ter esquizofrenia. Sim. Eu digo isso porque eu sou um fato comprovado dessa história. Sim. Meu pai tinha esquizofrenia, Sim. a mãe dele tinha esquizofrenia, eu tenho esquizofrenia e minha irmã tem esquizofrenia. Então, quando eu escuto de alguém, algum médico ou literatura médica dizendo que não existem fatores hereditários envolvidos, eu questiono isso. Não, né? existe. O que eu quis dizer é que isso é um assunto sofisticado. Não é determinante. Não é determinante. Não é, esse é um assunto sofisticado. E eu concordo com você. Gêmeos idênticos, que têm a mesma carga genética, têm a chance de 50% de um ter esquizofrenia e o outro não. Então não é puramente genética, isso eu quero dizer, Zé. Eu vou tentar terminar a minha história, porque aí senão falta só um pouquinho, né? E eu gostei muito porque houve diálogo, né? Mesmo que a gente tivesse que parar agora, eu estou satisfeito. Na minha perspectiva atual, eu tive uma quinta crise. Em 2012, eu fiz uma viagem para Londres junto com o José Alberto e a Cecília. Estava muito estressado antes, minha irmã estava no hospital internada para fazer uma intervenção, fazer um exame que talvez tivesse que fazer uma intervenção no cérebro. E isso é muito grave. E ela saiu na véspera, saiu do hospital sem fazer a intervenção, na véspera de eu viajar. E foi um conjunto de fatores, teve mais fatores envolvidos nisso. Ao longo do ano de 2012. E quando eu voltei, eu tive um problema muito sério no aeroporto de Madrid, que era a escala para chegar no Brasil. Sair de Londres, passar em Madrid e vir para o Brasil. Um problema muito grave que eu vou gastar muito tempo para contar. Mas eu cheguei aqui muito estressado, com estresse acima do normal. E em menos de um mês eu estava na minha quinta crise. O que aconteceu? Minha família procurou o meu psiquiatra, meus amigos, como o José Alberto, como a Cecília Vilares. E o José foi estar na minha casa nessa época. O doutor Itiro e o Rodrigo foram me visitar. E o doutor Itiro me fez uma prescrição de medicação, uma dose alta de remédio, e eu segui o que ele me pediu, né? Me senti mal 2 dias depois, ele baixou um pouquinho o remédio, mas não baixou muito. E depois de uns 20 dias, mais ou menos, eu tinha saído... Quando eu falo sair da crise, é sair dessa certeza delirante que a gente cria, né? E venho me recuperando. Alguém me perguntou sobre depressão. Foi você? Foi você. Eu falei que ia chegar mais próximo disso. Depois dessa crise, e é comum depois de uma crise com esquizofrenia, ter depressão. Eu tive uma depressão e eu comecei a tomar antidepressivo e fui conversando com a minha psicanalista. E, aos poucos, eu fui lembrando das coisas difíceis que eu vivi. Não é lembrando do acontecimento, é lembrando da memória emocional que tinha por trás disso. E foi como, eu chamo isso de um expurgo. O nome não é muito bonito, mas é como se eu estivesse vomitando esses sentimentos para fora. Isso durante meses. E aí parou de acontecer. A depressão diminuiu, passou, e para tirar o antidepressivo eu levei 4 meses. Por uma questão técnica. Tinha que baixar aos poucos a dose, não dava para tirar de uma vez só, né? É muito comum ter depressão depois da crise. E é muito comum ter depressão quando a sua vida perde o sentido. Para qualquer pessoa, para quem tem esquizofrenia também, né? E eu queria falar para vocês só um detalhe, não é um detalhe, é uma coisa importante, mas eu vou falar muito rapidamente. Existe no mundo um movimento das pessoas com transtorno mental que afirma que é possível superar o transtorno mental e ter uma vida produtiva e com qualidade.
E esse movimento chama-se movimento do recovery. Recovery, a tradução para o nosso idioma, é recuperação, né? O movimento do recovery ganhou espaço e hoje é aplicado em vários países pelo sistema de saúde, para tratar a saúde mental. A gente chama de serviços orientados para o recovery. Nós aqui do PROESC estamos tentando fazer, junto com a ABRE, este exercício, que também tem que ser uma construção muito segura e com, a gente chama de evidências de que está funcionando. Mas é a nossa proposta. De uma maneira muito simplificada, o processo de recovery se dá por, primeiro, encontrar esperança. Lembra quando eu falei para vocês que eu fui na igreja de São Judas? Lá eu comecei a ter esperança. Restabelecimento da identidade, né? Eu falei para vocês que saía com o meu sobrinho para ele andar de bicicleta. Eu estava reassumindo a identidade de tio, né? Depois de irmão, depois de amigo, né? Encontrar sentido na vida, né? Eu acho que escrever o livro foi uma coisa que, um marco, me ajudou a encontrar sentido para a minha vida. E o quarto processo é se tornar responsável pelo seu próprio processo de recuperação, né? Então, eu conheço pessoas, e eu também faço isso, que vai no médico sozinho, que pega o remédio sozinho, toma no horário sozinho, se cuida, né? E procura construir significados na vida. Eu acho que o recovery só faz sentido, e os tratamentos só fazem sentido quando se estabelecem relações humanas. Não é algo como a física, como a mecânica, que você pega o chip do computador e pluga ali e aparece a imagem na tela. Não. As relações humanas são permeadas de várias coisas que precisam ser cultivadas, como se cultiva um jardim. A gente cultiva uma amizade. E eu acho que o conhecimento que vale para a vida, ele é socialmente construído. Ele é construído nos relacionamentos, né? Esse é o meu aprendizado depois de 31 anos com a esquizofrenia. Eu aprendo muitas coisas hoje com as pessoas com quem eu convivo, né? Tenho experiências muito gratas com as pessoas que eu convivo. Eu vou dar um exemplo. José Alberto me deu um livro, que eu estou eufórico, ele me deu um livro na semana passada. Eu estou eufórico até hoje. É um livro que ele sabe que eu adoro o autor, ele também gosta. É um presente de amigo para amigo. Isso faz, eu dou uma importância muito grande para isso, né? Na quinta-feira passada eu fui para Campinas falar em um centro de atenção psicossocial para a equipe, os usuários do serviço e os familiares. E foi uma experiência muito rica, porque eu não fui falar de teoria para essas pessoas. E eu não fui lá como dono da verdade, eu fui lá como alguém disposto a conversar. E a conversa aconteceu tranquilamente. Eu vendo você contar a tua história e vendo como você se aparelhou, psiquiatra, psicoterapeuta, terapeuta ocupacional, e bons psiquiatras, outros não. Você falou de vários profissionais. Eu estou vendo uma multifuncionalidade. Para mim, como é que a gente vai arrumar isso, meu Deus do céu? Começar a caminhar por onde? E tentar chegar aonde o que você não sabe, sem você o quê? Acabar com o teu patrimônio? Tudo? Não, claro que não. Existe uma outra conversa
que daria uma outra palestra, e a gente pode até preparar uma palestra sobre isso, que é sobre a forma de atendimento da saúde mental no Brasil. Ela mudou radicalmente dos anos 70 para os dias de hoje. Até os anos 70, o único tratamento para esquizofrenia era internações por longa duração. Punha no hospital e esquecia a pessoa lá dentro. E aí aconteceu um movimento de luta contra os manicômios, que tem o nome mais técnico de reforma da atenção psiquiátrica. Então, hoje existem locais para tratar transtornos como esquizofrenia, que se chamam centros de atenção psicossocial. E nesse centro de atenção psicossocial tem o psicólogo, tem o psiquiatra, tem o enfermeiro, terapeuta ocupacional, às vezes tem recreador físico, tem toda uma estrutura para atender a pessoa. Eu, na minha opinião, penso que a família também tem que se envolver com esse tratamento, não delegar para a equipe do CAPS tomar todas as decisões e acompanhar. Mas esses tratamentos que eu fiz, tirando alguns, foram todos em locais públicos. O PROESC é um local do SUS, o programa de esquizofrenia da Unifesp. Você vai lá, faz se inscreve, passa por uma triagem e começa a ser tratado pela equipe. A Santa Casa de Misericórdia, o CAISME, que é a parte de saúde mental da Santa Casa de Misericórdia, também é aberta ao público, pelo SUS. Né? Eles estão com uma crise... O Hospital das Clínicas, eu ia falar dele. Eu ia falar que o CAISME está passando por uma crise... A Santa Casa está passando por uma crise financeira, mas é uma questão momentânea. E tem o Instituto de Psiquiatria da USP. Lá também tem um projeto chamado PROGESC, que trata de esquizofrenia. Eu gostaria de lembrar o senhor que eu falei de um processo de 15 anos. Primeiro, 16 anos esperneando e brigando, tentando viver, ser normal, trabalhar, e sem querer dar bola para a doença. Depois ela paralisou a minha vida, mais 15 anos para chegar aqui e estar dando essa palestra para vocês, e eu acho que eu ainda tenho muito que realizar na minha vida. Eu não sou uma pessoa que me sinto realizado e tenho muitos problemas na minha vida para me preocupar. Muitos problemas sérios para me preocupar. Mas eu tenho a possibilidade de me preocupar com os meus problemas, percebe? Eu não estou alienado. Foi um caminho, foi um processo. É que, quando a gente fala de processo, são coisas que são extensas no tempo. Então, quando eu falo para o senhor, é muito legal frequentar o grupo de famílias da ABRE, porque o senhor vai ver histórias muito interessantes de pessoas que tiveram sucesso com os familiares, por exemplo, ou que estão com problemas, e contextualizar a sua história, entendeu? Eu aprendi a lidar com a doença do meu filho foi convivendo com os pais e com alguns portadores. Porque quando um profissional fala, ele fala tecnicamente. E você não sabe até quando, o quanto ele está sentindo a sua dor. Está sentindo o que você está sentindo. É a mesma coisa eu falar para vocês o que é um jabuti, o que é uma banana. Se você já comeu uma banana, você sabe o que é. Se você não... Então, quando você... Eu acho que é fundamental isso que o Jorge falou. Nós nos conhecemos numa terapia. Isso me fortaleceu porque o primeiro médico que nos acompanhou disse, olha, seria um bom momento dele ser internado, para ele ter percepção. Mas aí a gente não tem coragem e acha que é uma coisa do outro mundo. O nome, a primeira estigma que tem, não é nos outros, é dentro da gente. Então, você se assusta, o maior ignorante é você. Então, quando você participa, você se dá, você tem essa correlação de receber, você aprende com a vivência das outras pessoas. Eu acho fantástico essa busca que ele está tendo,
querer achar, mas não se preocupa muito com definição, com prognóstico, se preocupa que se você tem que viver e viver bem, e da melhor maneira que é, e cada dia de uma vez, e como é que você pode, e como o Jorge faz, né? Quais são as pessoas que eu posso me aliar? Eu, assim, quer dizer, para mim falar agora é fácil, que já faz mais de 10, quase 14 anos que você está, e o tempo você... Às vezes a pessoa fala uma coisa, você só vai guardar ela, e se tocar que você já ouviu falar depois de 5 anos. Porque primeiro você está sofrendo muito. Então esse sofrimento te tampa você achar os caminhos, né? Então é por isso que tem que ter esperança e certeza que a gente vai sair disso. É bom falar sobre a importância do remédio, porque isso é um aprendizado. Primeiro, eu aprendi, como eu contei para você, do médico que ficou me atendia, demorava 1 hora de consulta comigo, e depois a médica que me deixou escolher o remédio. Eu fui criando uma relação com... E o médico hoje, que o remédio que eu uso é fruto de um acordo. Não foi ele que pegou e falou, Jorge, vamos tentar assim, vamos tentar assado, chegamos numa boa dose. Conversada. E a aceitação do remédio para mim é porque ele faz sentido na minha vida. Ele me dá um pouco de sono de manhã, mas nada é perfeito, senão não chamaria-se remédio, tem efeito colateral, ou para-efeitos, que a gente chama. Me dá um pouco de sono de manhã, mas eu consigo ter uma vida... Ele estava falando uma coisa muito interessante, você só vai conhecer, só vai entender o que eu estou falando, jabuti, quando você conhecer um jabuti, né? É conseguir viver sem a esquizofrenia interferir na minha vida. Conseguir viver como qualquer outra pessoa, né? Eu estou dizendo para vocês, eu não sou o Bill Gates, que sou o cara bem-sucedido na vida empresarial. Eu não sou Adib Jatene, o bem-sucedido na área médica. Eu não sou bem-sucedido praticamente em nada. Eu estou lutando para construir meu próprio caminho de vida. Eu sou estudante de psicologia. E uma coisa que eu percebo assim, que é fundamental é a família também receber terapia. Porque a própria família também precisa lidar com aquilo, precisa desabafar, precisa socializar com pessoas que também passam por isso para melhor desenvolver. Não é só o paciente que precisa da terapia, do cuidado, a família também, porque a família fica perdida. Eu tenho um conhecido que a irmã dele começou a apresentar os sintomas quando ela tinha 18 anos. E eles são uma família de orientais. Então, eles são muito fechados. E demorou muitos anos para que eles entendessem o que estava acontecendo com ela. E eles tiraram toda a socialização de mundo exterior dela, porque ela passava muito tempo em casa. E a mãe, era sempre acompanhante, também ficou presa nesse mundo. Então, é muito importante a família fazer essa terapia, a família socializar com as famílias, para que vocês também possam se sentir melhores, né? E, no caso, muito importante colocar isso também, dentro da psicologia existem outras linhas que também trabalham com a esquizofrenia, além da psicanálise, e também tem tratamentos super efetivos. Quando você falou de perceber os sintomas chegando, hoje existe um estudo dentro da área de comportamental, de que você consiga perceber os seus sintomas chegando, para você já ter um modo operante para lidar com eles antes de você entrar numa crise maior. E é uma coisa incrível isso, porque se você conseguir, no futuro, melhorar essa crise, você vai ter crise, mas você não vai ter uma mega crise, vai te dar uma sensação de, poxa, eu tenho poder sobre mim. Eu faço isso sem fazer terapia cognitiva comportamental. Terapia cognitiva comportamental é amplamente recomendada para esquizofrenia. Tem um autor chamado Aaron Beck que escreveu um livro sobre terapia comportamental para esquizofrenia. Eu tenho
pé atrás com soluções prontas, tá? Não importa, meu processo com a psicanálise é porque é uma experiência vivida. Eu não trato sobre esquizofrenia há 12 anos que eu não falo com ela sobre sintomas da esquizofrenia. E eu acho que os familiares também podem se beneficiar de uma abordagem para familiares, tá? Mas o tempo me ensinou, você está estudando psicologia e tem informações recentes do que tem sido feito, o tempo me ensinou que não existe fórmula mágica. Não. Não existe o melhor caminho. Na psicologia tem a psicologia lacaniana, a esquizoanálise, a Dasein-análise, a psicologia comportamental, tá? São algumas que eu estou lembrando aqui, né? Que são abordagens completamente diferentes. Qual é a melhor? Não tem a melhor, né? Tem abordagens diferentes. E é importante, e eu acho que eu estava falando para vocês, e eu continuo, e que estava terminando minha fala, o mais importante é o relacionamento humano, como ele se constitui. Eu dei o exemplo de um jardim. Tem um amigo é como cultivar o jardim. Você pode todo dia olhar para o seu jardim e olhar o que você tem que fazer para que esse jardim floresça. Ou deixar ele para lá e ele não floresce, né? Então, o conhecimento baseado nas relações humanas é o que nos ajuda a passar por questões vividas, né? Eu estudei física, eu adoro teoria. Eu estudei filosofia, também adoro ideias complexas. Mas no meu dia a dia eu não uso. No meu dia a dia eu uso... Eu sou o filho do seu Sebastião, sou eletricista, trabalho no Proesc, eu sou essa pessoa, né? Que não é nem mais nem menos que as outras, é somente mais uma que está conversando com vocês. E esse é um aprendizado que eu tive na Abre com grandes amigos, como está aqui o Tiago, está aqui o José Alberto, a Cecília, o Newton Vargas, e o Wallace, e por aí afora. Várias pessoas se tornaram amigas. E a minha vida ganhou sentido, não só pelos tratamentos, né? Não só pelos profissionais, mas pelo convívio com as pessoas. Pessoas, muito obrigado pela atenção, nós passamos do horário, eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado.